Atenção! O governo Lula acaba de assinar uma medida secreta que esconde uma bomba econômica devastadora, programada para explodir logo após as eleições. Enquanto a população assiste aos desdobramentos da geopolítica e da guerra no exterior, os cofres públicos estão queimando bilhões de reais para maquiar o preço do combustível de forma artificial. O que eles não querem que você saiba é que esse plano tem data exata para acabar. O documento oficial assinado pelo próprio presidente já tem um prazo de validade definitivo, e quando essa conta chegar, o efeito cascata vai atingir o preço do arroz, do feijão e do remédio na prateleira do seu supermercado. Sabe por que estão escondendo esse rombo de você? Porque o objetivo é empurrar o caos para depois do voto. Fique comigo até o final deste vídeo, para entender como a maquiagem das contas públicas vai afetar o seu bolso. Vamos direto aos fatos. Lula segura uma bomba gigantesca que vai explodir depois da eleição. Uma guerra estrangulando o Estreito de Hormuz e o preço do petróleo lá em cima. Você já parou para pensar por que o diesel aqui no Brasil ele ainda não subiu na proporção que devia? Se o preço do petróleo está explodindo, por que o diesel não está explodindo? Não é milagre, não é competência. Tem um documento assinado pelo Lula que explica isso. E ele tem uma data de validade que eu quero que você entenda e guarde. 31 de dezembro. Primeiro, você precisa entender a situação geopolítica e o tamanho do aperto que está acontecendo lá fora. Olha isso aqui. Segundo o relatório do JP Morgan, o fluxo do petróleo pelo Estreito de Hormuz, ele despencou. Esse estreito é aquele que alimenta o mundo de petróleo. O petróleo passa por ali, 1/5 do petróleo mundial. Leia aqui comigo. Os fluxos de petróleo pelo Estreito de Hormuz caíram para 5,1 milhões de barris por dia, ante 12,5 milhões registrados uma semana antes. Caiu pela metade em uma semana. E o banco que publicou essa análise é direto ao dizer qual o combustível que sofre mais. É o diesel. É o diesel com as exportações russas do produto perto de zero, com um buraco de 2,5 milhões de barris por dia de derivados no mercado mundial. O diesel é o sangue do Brasil. É aquilo que move o caminhão que leva a comida do campo até a prateleira do seu mercado. E no dia 30 de maio, o Lula assinou uma medida provisória, a 1363. Leia aqui comigo o que está previsto nela. Uma subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro comercializado. R$ 1,12 por litro. Não é desconto, gente. Isso aqui não é desconto. Esse dinheiro não desaparece. É dinheiro público bancando a diferença para você não sentir o tranco disso aqui na bomba do posto de gasolina. E você sente, ainda que seu carro não seja diesel, porque lembre, tem o frete, o transporte dos produtos todos para o mercado. E agora presta muita atenção aqui no parágrafo seguinte que vem aqui, ó. A subvenção econômica vai ter vigência até 31 de dezembro de 2026, a partir de 1º de junho de 2026. A eleição vai ser em outubro. O socorro acaba em 31 de dezembro. São 2 meses e pouco depois de você depositar o seu voto na urna. E não é a primeira, é a terceira medida provisória de socorro ao diesel em 3 meses. Veio uma em 12 de março, outra em 7 de abril e essa aqui em 30 de maio. E isso fez com que o valor da subvenção subisse, nessa última aqui, para R$ 1,12. Só o crédito extraordinário aberto para isso aqui, para bancar isso aqui, foi de 10 bilhões de reais. E o próprio governo escreveu o motivo. Leia aqui comigo o motivo que o governo escreveu. A ausência de medidas mitigatórias céleres, rápidas, tem o potencial de gerar um efeito cascata inflacionário, desabastecimento e grave comprometimento da atividade econômica nacional. Ou seja, sem a redução do preço, a gente vai se ferrar. Essa é a mensagem base aqui. Bora entender quais são as 2 grandes consequências que o próprio governo Lula reconhece que vão acontecer. Cascata inflacionária e desabastecimento. Isso porque quando esse período acabar, 31 de dezembro, o diesel vai subir R$ 1,12 por litro de uma vez só. E não é um reajuste diluído em meses, é o preço real reaparecendo de uma hora para outra. Um caminhão que enche 500 litros de tanque, por exemplo, ele vai pagar quase R$ 560 a mais a cada abastecida. E esse custo ele não fica no caminhoneiro, ele entra no frete do arroz, do feijão, da carne, do leite, do remédio e de tudo aquilo que anda de caminhão nesse país. Como a gente não tem ferrovia, basicamente tudo. Diesel caro é comida cara, é remédio caro, é tudo caro. E quem sente primeiro é sempre quem ganha menos. Ou seja, os preços do mercado vão subir e a inflação também.
Isso me lembra quando a Dilma, para segurar a inflação, ela segurou a conta de luz, bancando, subsidiando e soltou depois da eleição. E teve uma explosão inflacionária de custo de vida. E isso vai acabar lá no impeachment, só para lembrar. Porque não tem dinheiro infinito, pelo contrário. Os analistas eles estão dizendo que em 2027 o dinheiro vai acabar até para o básico. Vai ter um apagão nas contas públicas do nosso país, porque o governo Lula gastou como se não houvesse amanhã. E tem mais. Nessa quarta-feira, dia 22, entra em vigor a sobretaxa americana de 25% sobre produtos brasileiros como café, carne e aço. Resultado de um governo aqui que só soube brigar com o governo americano, só soube espezinhar, provocar, em vez de sentar na mesa e negociar com os Estados Unidos. Então a gente vai ter 2 golpes aí na mesma semana, no mesmo bolso. Você vai pagar 2 vezes. Paga agora no imposto que banca a subvenção e vai pagar de novo na bomba e no supermercado quando essa muleta for retirada. Segurar preço com o dinheiro público não faz o custo desaparecer. Só empurra a data em que ele vai aparecer nas contas públicas, na inflação, no desespero do brasileiro. Meus amigos, a história está se repetindo diante dos nossos olhos de forma escandalosa. O que o governo Lula está fazendo com a economia do Brasil é a mesma tática irresponsável que destruiu o país no passado. Eles estão queimando mais de 10 bilhões de reais do seu imposto para subsidiar o preço do diesel e maquiando a inflação de forma artificial. Tudo para tentar comprar o resultado das urnas. Mas a verdade não aceita desaforo. No dia 31 de dezembro, a conta dessa farra populista vai chegar. E quem vai pagar esse pato é o trabalhador brasileiro. Quando essa maquiagem cair, a explosão de preços no transporte e na comida vai ser devastadora. É um governo focado em gastar como se não houvesse amanhã, retaliando e brigando com parceiros internacionais, enquanto destrói o futuro do nosso país por puro projeto de poder. Nós não podemos aceitar que brinquem com o pão da mesa da família brasileira. Se você também está indignado com essa irresponsabilidade e exige respeito à nossa Constituição e ao dinheiro público, reaja agora mesmo. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Bastidores da Política para que a nossa voz ganhe cada vez mais força. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pelo apoio de sempre e até o próximo vídeo.